Os materiais que nós vamos utilizar para ensinar você a fazer este ponto são linha 100% algodão nas cores laranja e azul e uma agulha de 2 milímetros, ou a número 3, para nós fazermos a nossa amostra. Nós vamos ensinar você a fazer o ponto de crochê bavieira, ou com a técnica bavieira, que deixa os pequenos relevos na amostra do ponto, então fica um efeito bem legal, principalmente quando ele é trabalhado em 2 ou mais cores. Você pode trabalhar diversas cores, ele possibilita esse tipo de troca de cor. Este ponto ele pode ser utilizado para você fazer toalhinhas, para você fazer trilhos, você pode fazer tapetes, bolsas, você pode fazer também capa de almofada, você pode trabalhar em lã e fazer cachecóis, echarpes. Então ele possibilita a criação de diversos trabalhos no crochê. Então, para começar o nosso ponto, nós vamos iniciar aqui com o fio na cor azul. E nós vamos fazer 5 correntinhas. Então, fazemos a laçadinha inicial. E fazemos aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E nós vamos fazer agora um ponto baixíssimo na primeira correntinha para fechar em círculo. Ó. Formamos aqui um pequeno círculo. Depois de formarmos o círculo, nós subimos 3 correntes. E nós vamos fazer mais 4 pontos altos duplos fechados pela metade. Ou seja, nós vamos pegar 2 laçadinhas na agulha, lá no meio do círculo, introduzir a agulha, puxar outra laçada. Com outra laçadinha nós tiramos 2 pontos e com outra laçadinha nós tiramos os outros 2 pontos. Então, observe aqui que nós ficamos com uma laçada na agulha, que foi a metade do ponto que nós deixamos sem fechar. Novamente, vamos para o segundo ponto alto duplo. 2 laçadinhas na agulha, voltamos lá no meio do círculo, puxamos outra laçada, esticamos um pouquinho. Com outra laçada, nós tiramos apenas 2 pontos da agulha. Novamente, com outra laçadinha, tiramos apenas 2 pontos. E deixamos a última laçadinha ali na agulha. Vamos para o terceiro ponto alto duplo. 2 laçadinhas na agulha. Voltamos lá no meio do círculo, introduzimos a agulha, puxamos uma laçada. Com uma laçadinha, tiramos 2 pontos. E com outra laçadinha, tiramos 2 pontos. Ó, temos já o terceiro ponto alto duplo acumulado ali na agulha. E vamos fazer o quarto agora. 2 laçadinhas na agulha, voltamos lá no meio do círculo, introduzimos a agulha, puxamos uma laçada. Com outra laçadinha, tiramos 2 pontos, com outra laçadinha, tiramos 2 pontos. Ficamos com os 4 pontos altos duplos ali na agulha, acumulados, e o ponto daquelas 3 correntinhas que nós havíamos subido. E agora, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 laçadinhas na agulha. Nós pegamos outra laçada e fechamos todos os pontos de uma vez. Passamos a laçadinha por dentro de todos eles, que é o que nós chamamos de pontos altos fechados juntos. Neste caso, pontos altos duplos. Puxamos a laçadinha dentro de todos eles. Agora, nós fazemos uma correntinha de segurança para não escapar essa laçadinha. Subimos 3 correntes, assim como nós fizemos no início. E prendemos lá dentro do círculo, ó, lá dentro do círculo, com um ponto baixíssimo. Então, a primeira pétala ela já ficou pronta. Agora, nós temos que fazer mais 3 pétalas iguais a esta. Então, nós vamos subir 3 correntes. Fazer novamente 4 pontos altos duplos fechados pela metade. Ó, sempre introduzindo a agulha lá dentro do círculo. Fizemos um ponto alto duplo fechado pela metade. Pegamos 2 laçadinhas, vamos fazer o segundo. Com uma laçadinha tiramos 2 pontos. Com outra laçadinha tiramos 2 pontos e seguramos a laçada na agulha.
novamente. Vamos fazer agora o terceiro ponto alto duplo fechado pela metade. E o quarto ponto alto duplo fechado pela metade. Agora, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Quando nós temos 5 laçadinhas na agulha, nós pegamos outra laçada e passamos por dentro de todos os pontos, formando a pétala, fazendo a correntinha de segurança para ela não escapar e subindo as 3 correntes para prender lá no círculo com um ponto baixíssimo. Quando você vai fazendo as pétalas, você vai puxando uma pertinho da outra para deixar espaço ali no círculo para você fazer as outras duas, porque são 4 pétalas no total. Prendeu com ponto baixíssimo? Agora você vai começar a terceira pétala, subindo novamente 3 correntinhas, pegando 2 laçadinhas na agulha, fazendo os 4 pontos altos duplos fechados pela metade. 1, 2, 3, 4. Quando você tiver as 5 laçadinhas na agulha, pega uma laçada, tira todos os pontos, faz uma correntinha para prender e 3 correntes para terminar a pétala com o ponto baixíssimo lá no meio do círculo. Puxa novamente a pétala para perto das outras para poder fazer a última pétala. Ó. Sobe 3 correntes, faz a mesma coisa. 4 pontos altos duplos fechados pela metade. Vamos fazer aqui o terceiro, tudo dentro do círculo de correntinhas. E o último. Estamos com 5 laçadinhas na agulha agora, pegamos outra laçada, tiramos todos os pontos, seguramos com uma correntinha e subimos as outras 3 para novamente prender lá dentro do círculo com um ponto baixíssimo. Ó. Então, a primeira parte do ponto, ela já está pronta, que são as 4 pétalas centrais, ó. Você vai notar que elas ficam um pouquinho, ó, com uma profundidade no meio, mas isso é o que vai dar o efeito do ponto, ó. Então, é normal que ela fique dessa forma. Então, você já fez a primeira carreira do ponto, agora nós vamos fazer a segunda. Para nós fazermos agora a segunda parte, nós vamos ainda continuar com a mesma cor que é o azul. Você vai notar que sempre se fazem 2 carreiras da mesma cor para formar o ponto, porque o ponto precisa das 2 carreiras para ele ser formado. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, prendemos com um ponto baixíssimo a última pétala, nós vamos pegar 2 laçadinhas na agulha e nós temos que fazer 10 pontos altos duplos em cima de cada pétala. Mas você tem que observar bem por quê. Porque você vai fazer justamente naquela correntinha onde você prendeu a pétala na carreira anterior. Então, quando você puxava a laçadinha, tirava todos os pontos e fazia aquela correntinha para prender a laçada para não escapar, ela ficava ali, ó, uma correntinha bem ali no centro, ó. Não nessas 3 correntinhas que você baixava para prender com ponto baixíssimo, é bem naquela que você fazia a correntinha de segurança, ó. Então, fica uma correntinha ali antes daquelas 3 correntes que você baixou. Então, você vai fazer os 10 pontos altos duplos ali. Já vai fazer direto. Então, no começo, você vai notar que o ponto ele vai ficar meio apertadinho, mas depois, nas próximas carreiras, ele já vai ficando mais frouxinho. Pegamos 2 laçadinhas na agulha,
Vamos lá naquela correntinha de segurança e vamos fazendo direto os pontos altos duplos lá, ó. Agora é o ponto alto duplo inteiro. Puxou a laçadinha e vai tirando com outra laçada de 2 em 2. E aqui onde você fez o ponto baixíssimo, ele vai alargar um pouquinho, mas não tem como você fazer se não acontecer isso. Ele vai subir um pouquinho, mas não tem problema porque depois ele não vai aparecer. Então, vamos fazer 10 pontos altos duplos, todos dentro daquela correntinha. Ó, estamos no segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. E o 10º. Depois que você faz os 10 pontos altos duplos, ele vai ficar dessa forma. Ele vai fechando um pouquinho aqui, mas é o normal. Feitos os 10 pontos altos duplos, você vai prender com um ponto baixíssimo lá no meio do círculo inicial. Volto lá no meio do círculo inicial e prendo com um ponto baixíssimo. E eu vou fazer 10 pontos altos duplos em cada pétala. Então, ó, aqui na próxima pétala, se até uma dica que nós deixamos, você pode passar um pouquinho a agulha naquela correntinha, ó, para ela abrir um pouquinho, para você não ter dificuldade para fazer os 10 pontos ali dentro. Então, dá uma esticadinha nela no começo para pegar prática. E aí, você pega novamente as 2 laçadinhas na agulha, vai direto lá naquela correntinha e faz novamente os 10 pontos altos duplos. 1, 2, 3. Quando você puxa a primeira laçadinha, você dá uma esticadinha assim, ó, para ela ficar um pouquinho altinha, para ficar da altura dos outros pontos. Então, nós fizemos aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos duplos. O quinto. O sexto. O sétimo. O oitavo. O nono. E o 10º ponto alto duplo. Aqui vamos esticar para você ver como vai ficando, ó. Esta é a segunda pétala já quase completa. Então, agora nós vamos também prender com um ponto baixíssimo lá no meio do círculo, antes da próxima pétala. Ponto baixíssimo, é só puxar a laçadinha e passar por dentro do ponto da agulha. Novamente, vamos pegar 2 laçadinhas na agulha e nós vamos para a próxima pétala. Mesma coisa, vamos lá naquela correntinha de segurança, aquela antes das 3 correntes, onde fica ali, ó. Você coloca a agulha, ela passa ali antes das 3 correntinhas. E vamos fazer os próximos
10 pontos altos duplos ali. Uma dica para não escapar as laçadinhas, ó, deixa esse dedo médio aqui sobre as duas laçadinhas para que elas não escapem. Quando você introduz a agulha, elas já não vão escapar mais, ó. Aí você faz o primeiro ponto alto duplo, segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º. Volta lá no meio do círculo antes da última pétala e prende com ponto baixíssimo. Ó. Então, note aqui que nós já temos 3 pétalas prontas. Ela vai ficando tipo umas bolinhas aqui, ó. Ela dobra um pouquinho ao redor. Agora, você vai fazer a última pétala, igual como você fez as outras. Pega 2 laçadinhas na agulha. Antes disso, dá uma esticadinha naquela correntinha para facilitar. Acha a correntinha onde você vai fazer o ponto, ó. E faz os 10 pontos altos duplos lá dentro daquela correntinha. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, vamos fazer um pouquinho mais rápido agora, o oitavo, o nono, e o 10º. E vamos prender também lá no meio do círculo com um ponto baixíssimo. Ó. Aqui nós já terminamos a primeira parte do ponto, a primeira carreira e a segunda carreira que formaram os primeiros pontos. Parece até uma borboletinha, dá para usar como borboleta também. Agora nós vamos fazer a troca de cor para trabalhar as próximas carreiras. Então, ele vai ficando dessa forma. Para nós fazermos então a próxima carreira, nós vamos trocar de cor e para isso nós vamos arrematar essa cor. Então, você vai, depois que prendeu com ponto baixíssimo a pétala, você vai arrematar. Ó. Você pode arrematar, esconde essa pontinha de fio aqui por umas 2 correntinhas, deixando lá para trás. E depois, para um arremate perfeito, você pode colocar uma pontinha, deixe um pouquinho mais de fio e coloque numa agulha de tapeçaria e passe por alguns pontinhos atrás do trabalho. Então, nós vamos deixar dessa forma por enquanto. Agora, nós vamos trocar a cor.
Então, nós vamos pegar aqui o nosso fio laranja. Nós vamos fazer a laçadinha inicial, para deixar já um pontinho na agulha. Nós vamos vir aqui na pétala, observe que nós vamos vir no terceiro ponto da esquerda para a direita. Então, nós temos os 10 pontos altos duplos aqui. Nós vamos contar 1 ponto, 2 pontos, e nós vamos vir aqui no terceiro e vamos emendar por trás, ou seja, agora nós vamos trabalhar em pontos altos duplos em relevo por trás do ponto, ou seja, ó, introduz a agulha de trás para frente, passa pela frente desse terceiro ponto da esquerda para a direita, vai lá atrás, busca a laçadinha e passa por dentro desse ponto que você tinha na agulha. Aí você já emendou o seu fio. Agora você vai subir 1, 2, 3 correntes. Então, vamos revisar, porque esse é um ponto que você tem que gravar bem, porque se você não emendar o fio no terceiro, depois o trabalho não dá certo. Então, nós temos 10 pontos altos duplos, que nós fizemos na carreira anterior. Você vai contar da esquerda para a direita 1 ponto, 2 pontos, e no terceiro você vai emendar o fio de trás para frente, ou seja, que nós vamos trabalhar em ponto alto em relevo pego por trás do ponto. Emendou o fio, sobe 3 correntinhas lá atrás. Pega 2 laçadinhas na agulha, vem por trás do próximo ponto, ó, passa pela frente dele, busca a laçadinha lá atrás e faz o ponto alto duplo pela metade. Serão 7 pontos altos duplos pela metade, mais aquelas 3 correntinhas que a gente subiu. Então, fizemos o primeiro, pegamos 2 laçadinhas, vamos fazer o segundo. Observe que nós já estamos no terceiro ponto alto duplo, então, aqui já não vão ter mais pontos altos. Depois, nós vamos para o meio e para a próxima pétala. Fazemos aqui o ponto alto em relevo pego por trás, ponto alto duplo em relevo, só que pela metade, ó. Sem fechar, ficamos sempre com uma laçadinha na agulha. Novamente, 2 laçadinhas na agulha. E agora você vai pegar aqui nesse ponto baixíssimo, entre uma pétala e outra. Você vai notar que ali atrás dele, ficam como se fossem 2 pontinhos, ó. Onde você fez o ponto baixíssimo ali, ficam tipo 2 laçadinhas. Então, você vai pegar as 2 laçadas em laranja na agulha, para fazer o ponto alto duplo. E vai fazer ali sobre esse ponto baixíssimo. Então, você tem que tomar cuidado aqui, para não escapar as laçadinhas do ponto. Ó, nós vamos passar bem ali por trás do ponto. E vamos fazer o ponto alto duplo pela metade. Então, pegamos ali no meio, temos agora 3 pontos altos duplos, precisamos fazer ainda mais 4. Então, 2 laçadinhas na agulha. Agora, nós vamos começar a pegar os pontos altos duplos desta pétala aqui. Então, você vai observar que, ó, você vai pegar aqui o primeiro ponto alto duplo daqueles 10. Não se engane com a parte de baixo, que são aquelas 3 correntinhas que você fez na primeira carreira. Você tem que pegar do primeiro ponto alto duplo daqueles 10 para frente. Ó, 2 laçadinhas. Introduz a agulha por trás do ponto. Puxa a laçada. Estica um pouquinho e faz o ponto alto duplo pela metade. 2 laçadinhas, sempre por trás do ponto, ó, ponto alto em relevo, ponto alto duplo em relevo, por trás do ponto. 2 laçadinhas, novamente, vamos por trás do ponto, fazemos o próximo ponto alto duplo fechado pela metade. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laçadinhas na agulha. E vamos fazer o último ponto alto duplo.
fechado pela metade. Ó. Então, quando você fizer os 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e as 3 correntinhas, você vai ter 8 laçadinhas na agulha. Tendo essas 8 laçadinhas na agulha, agora sim você pega outra laçada e fecha todos os pontos de uma vez só. Faz uma correntinha de segurança, sobe 3 correntinhas, como você subiu no início, tem as 3 correntinhas do final também. E para prender essas 3 correntinhas, ó, você vai introduzir a agulha por trás da última corrente onde você fez o último ponto alto duplo em laranja, ó. Você passa ali por baixo daquela correntinha, vai lá atrás, puxa a laçadinha e prende com ponto baixíssimo. Então, essa é a base para a próxima carreira em laranja. É como nós fizemos no início, as bases para depois fazer os pontos altos duplos inteiros para formar as partes redondinhas. Entre uma pétala e outra, nós vamos fazer assim. As 3 correntinhas, 7 pontos altos duplos fechados pela metade, fechamos depois todos juntos e fazemos as 3 correntinhas para descer. Já sobre as pétalas, que é essa parte aqui, nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer as 3 correntinhas para subir, só que só 4 pontos altos duplos pela metade. Pegos por trás, sempre por trás do ponto, ó. Então, fazemos aqui o primeiro. Vamos fazer aqui o segundo. O terceiro, um em cada ponto de base. E o quarto ponto alto duplo. Quando você fez as 3 correntinhas para subir e os 4 pontos altos duplos fechados pela metade, vai ficar 5 laçadinhas na agulha. Aí você vai pegar outra laçada e tirar todos os pontos de uma vez. Vai fazer a correntinha de segurança e vai subir 3 correntinhas para baixar aqui e prender com ponto baixíssimo. A mesma coisa, naquela correntinha que fica sobre o último ponto que você fez, ó. Passa por baixo dela, vai lá atrás, puxa a laçadinha e fecha com ponto baixíssimo. Ó. Então, você tem aqui a parte que fica sobre a pétala. Então, são 2 partes. A que fica entre uma pétala e outra, que são 7 pontos altos duplos. E a que fica sobre a pétala, que são os 4 pontos altos duplos. Sempre subindo 3 correntinhas para iniciar e 3 correntinhas para fechar cada parte. Agora, nós chegamos à parte onde nós vamos fazer a parte entre uma pétala e outra. Então, é a parte do meio. Se é a parte do meio, vai ter que ser igual a essa primeira que nós fizemos. Então, aqui nós vamos subir 3 correntinhas, sempre subindo 3 correntinhas para início de qualquer pétala. Ó, subimos aqui as 3 correntinhas. E vamos fazer agora a parte do meio, que vai ser igual a essa. Então, por enquanto, é o que você vai repetir, são essas 2 partes aqui. Elas ficam dessa forma. Vamos repetir, então, a próxima fase. Vai ser a mesma coisa que essa parte do meio. Então, subimos as 3 correntinhas. Observe que onde nós subimos as 3 correntinhas é aquele terceiro ponto igual como você começou, ó. Que nós temos um ponto, 2 pontos, e nós estamos no terceiro, então ele obedece a mesma lógica. É como se você estivesse começando, ó, 1, 2, 3 pontos, é onde você vai começar. Subiu as 3 correntinhas, pegamos 2 laçadinhas, introduzimos a agulha por trás do ponto, vamos lá atrás, passamos pela frente, pegamos a laçadinha, fazemos ponto alto duplo pela metade. Seguramos na agulha. 2 laçadinhas, próximo ponto de base, pegamos em relevo por trás, puxamos a laçada.
fazemos ponto alto duplo pela metade. Agora, nós temos que fazer o próximo naquele ponto baixíssimo entre uma pétala e outra. Então, mesma coisa, pegamos lá por trás do ponto baixíssimo. Aqui, ó. Aquelas duas laçadinhas que ficam por trás do ponto. Puxamos uma laçada ali por dentro e fazemos o ponto alto duplo pela metade. Pegamos mais duas laçadinhas, vamos para a próxima pétala já. Ó, vamos cortar esse fio aqui para não atrapalhar. E já vamos aqui para o primeiro ponto alto duplo da próxima pétala. Então, já temos aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos duplos fechados pela metade. Falta ainda 3. 2 laçadinhas. Próximo ponto alto de base, pegamos sempre por trás do ponto. Fazemos ele pela metade. 2 laçadinhas. Introduzimos a agulha por trás do ponto, passamos pela frente dele, vamos lá atrás, buscamos a laçadinha, esticamos um pouquinho e fazemos o ponto alto duplo pela metade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos fazer o último. Feitos os 7 pontos altos duplos pela metade mais as 3 correntinhas, você sempre tem que ter 8 laçadas na agulha. Você pega outra laçadinha, puxa ali por dentro, faz a correntinha para prender e as 3 correntinhas para baixar e fechar essa parte. Sempre fechando na correntinha que ficou sobre o último ponto alto duplo com um ponto baixíssimo. Ó. Você já nota aqui que o efeito do ponto ele já vai aparecendo, ó. Agora, nós chegamos sobre a pétala. Então, uma dica que nós damos aqui, um macetezinho, é o seguinte. Entre uma pétala e outra, nessa parte, sempre ficam 8 laçadas na agulha. Para você depois fechar o ponto de uma vez só. Em cima da pétala, sempre ficam 5 laçadas na agulha, para só depois você fechar todos os pontos juntos. Então, agora nós vamos subir 3 correntinhas, sempre subindo 3 correntinhas para iniciar. Se é sobre a pétala, nós temos que ter 5 laçadinhas na agulha. Então, é a primeira laçadinha das 3 correntinhas, mais as 4 laçadas dos 4 pontos altos duplos que nós vamos fazer agora. 2 laçadinhas na agulha, pego por trás do ponto, puxo a laçada, faço ponto alto duplo pela metade. 2 laçadinhas na agulha, próximo ponto de base, pego por trás e faço o outro ponto alto duplo pela metade. Novamente, próximo ponto de base, pego por trás do ponto, puxo a laçada, faço ponto alto duplo pela metade. E preciso de mais um. Ó, o quarto ponto alto duplo pela metade. Então, quantas laçadinhas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5 laçadas. Então, agora nós podemos fechar o ponto com outra laçada, fazer a correntinha para prender e subir 3 correntinhas para fechar essa parte. Sobre aquele último ponto alto duplo por baixo da correntinha dele, da carreira anterior. Prendemos com um ponto baixíssimo. Agora, você vai fazer a mesma coisa para as outras partes. Agora, você chegou no meio, você vai ter que fazer como você fez aqui. Subir as 3 correntinhas, fazer os 7 pontos altos duplos e as 3 correntinhas para descer. Então, aqui nessa metade, você repete esses meios e sobre as pétalas, você repete essa parte que você fez de 3 correntinhas, 4 pontos altos duplos, fechados pela metade, depois fechando todos juntos e fazendo as 3 correntinhas para prender. Você tem que circular toda essa parte agora. Observe aqui que nós já estamos terminando o contorno e você vê perfeitamente o efeito do ponto. O que acontece? Como nós trabalhamos com os pontos da próxima cor por trás, todos em relevo por trás, ele
sobressai essas correntinhas da carreira anterior. Então é isso que dá o efeito, a sensação de que são feitas correntinhas por cima do ponto. Na realidade não são. São o efeito do ponto trabalhado em relevo por trás. Então quando você faz a próxima cor, você dá uma puxadinha para ficar escondido os pontos desse, por exemplo, os pontos laranja, para ficar bem escondidinho por baixo dessas correntinhas em azul, ó, o que dá a sensação de que nós trabalhamos correntinhas por cima do ponto. Então o efeito é lindo, muito lindo mesmo. Então agora nós vamos trabalhar a última parte, a última base, para depois formar as partes redondinhas em laranja. Então vamos subir aqui, ó, as 3 correntinhas. Como nós estamos sobre a pétala, nós temos que ter apenas 5 laçadas na agulha para fechar. Então são só 4 pontos altos duplos. Então subimos as 3 correntinhas, vamos fazer aqui os últimos 4 pontos altos duplos para você ver como fecha essa carreira. 2, 3. Aí, nós temos aqui só 4 laçadinhas na agulha, nós precisamos de mais uma. Essa última, ela é feita naquele ponto onde você iniciou a carreira. Onde você prendeu o fio da outra cor, é onde você vai fazer o último ponto. Ponto alto duplo pela metade. Agora sim, você tem 5 laçadas na agulha. Agora você pode pegar outra laçada, tirar todos os pontos de uma vez, fazer a correntinha de segurança, subir 3 correntes e prender da mesma forma, ó, naquela correntinha que ficou sobre o último ponto, passa a agulha por baixo dela, sai lá atrás, puxa uma laçadinha e fecha com ponto baixíssimo. Ó. Então a primeira parte ela já está pronta. Ela vai ficando mesmo como se fosse, ó, uma profundidade em cada base. Mas depois, quando você faz a próxima carreira, que são os pontos altos duplos, ela vai ficando certinha. Ó, agora nós vamos ter outro porém quando nós vamos fazer os pontos altos duplos nessa próxima carreira, que daí é o que vai repetir para todas as outras. Então a primeira parte da base em laranja, ela fica dessa forma. Para nós fazermos agora a próxima parte, são sempre a base e depois os pontos altos duplos para formar a parte redondinha. Então, sempre 2 carreiras para cada cor. Mesma coisa, nós vamos fazer pontos altos duplos inteiros agora, completos. Só que na parte do meio, essas partes aqui, nós vamos fazer apenas 6 pontos altos duplos. E nos cantos, que é sobre as pétalas, nós vamos fazer 10. Então, é outra anotação importante que você tem que gravar bem. No meio, 6 pontos altos duplos, nos cantos, 10. E sempre sobre aquela correntinha de segurança, ó, aquela correntinha onde nós subimos para prender quando nós fechamos todos os pontos. Então, é aquela correntinha onde você vai fazer sempre todos os pontos. Esquece essas 3 que você desceu. Você vai sempre fazer sobre aquela que fica bem no centro. Então, já vamos começar aqui. Vamos pegar 2 laçadinhas, nós já vamos direto. Depois de prender com ponto baixíssimo, já vamos direto para a próxima carreira. Pegamos 2 laçadinhas, introduzimos lá no meio, naquela correntinha, e vamos fazer 6 pontos altos duplos completos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora nós viemos a parte de trás. Pegamos essas duas laçadinhas que ficam quando você prendeu com o ponto baixíssimo e prendemos ali com o outro ponto baixíssimo. Ó, então ela fica dessa forma, a primeira pétala. Depois ela vai ficar mais retinha quando você fazer todas as outras.
Pegamos agora 2 laçadinhas na agulha, já vamos direto para o canto, naquela correntinha de segurança, onde nós vamos fazer agora 10 pontos altos duplos. Por quê? Porque nós estamos sobre a pétala, aqui nós estávamos no meio das pétalas. Então, vamos fazer aqui, primeiro, segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sempre todos dentro daquela correntinha. O sexto, o sétimo ponto alto duplo, o oitavo, o nono ponto alto duplo e o 10º. Vamos naquele ponto baixíssimo e prendemos por trás, pegando naquelas 2 laçadinhas dele, com um ponto baixíssimo. Ó. Então, você já tem aqui, para ela ficar bem redondinha, ó, você já tem 2 pétalas prontas, a do meio e a do cantinho. Agora, você só repete, onde for meio, você faz 6 pontos altos duplos. Então, depois de prender com ponto baixíssimo, ó, você vai pegar 2 laçadinhas, vai ali para aquela correntinha da parte do meio e vai fazer 6 pontos altos duplos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai lá atrás, naquele ponto baixíssimo que você prendeu na carreira anterior, pega por trás dele e prende com ponto baixíssimo novamente. Ó. Então, fez a do meio, você já chegou agora no cantinho. No cantinho, você vai fazer 10 pontos altos duplos sobre aquela correntinha de segurança que você faz depois que você fecha todos os pontos. Então, agora é só repetir. No meio vão ser 6 pontos altos duplos e nos cantos vão ser 10 pontos altos duplos. E sempre prendendo, depois de fazer cada pétala, com um ponto baixíssimo no ponto baixíssimo da carreira anterior, só que pegando por trás dele para prender, ó. Sempre fazendo tudo por trás da peça, por trás dos pontos. Ó, ele vai ficando dessa forma. Então, agora você vai circular por aqui até chegar aqui onde você começou e nós vamos terminar a carreira, ensinar você a terminar e já trocar de cor para começar a próxima carreira. Depois que você circular toda a parte laranja, ela vai ficar dessa forma, ela já destacou bem o ponto, a parte em azul. Então, agora, feito aqui o último cantinho com os 10 pontos altos duplos, você vai também prender naquele ponto baixíssimo com outro ponto baixíssimo e vai arrematar essa parte. Arrematou essa parte, você pode esconder esse fiozinho aqui por alguns pontos, até porque depois a próxima carreira ela já prende os fios de arremate. Então, só vamos esconder um pouquinho para ele não atrapalhar aqui a próxima carreira. E agora nós vamos fazer a parte em azul. Ó. Então, o que você vai notar também? A cada 2 carreiras, a cada vez que você troca de cor, o que acontece? Os pontos, eles dobram a quantidade. Então, aqui nós tínhamos apenas 4.
Aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na próxima nós já vamos ter 16. Então, sempre a cada troca de cor vai dar o dobro de pontos da carreira anterior. Ó. O pontos que nós falamos é cada bolinha dessa daqui que você vê. Ó. E o outro efeito que dá, esse efeito que parece que nós fizemos correntinhas sobre o trabalho, nada mais é do que o efeito quando se trabalha com ponto alto em relevo pego por trás do ponto. Então, ele destaca essas correntinhas, dando esse efeito na peça. Então, agora nós vamos emendar o fio azul e fazer a próxima base para fazer o ponto em azul. Então, nós vamos agora pegar o fio azul, fazer aqui uma laçadinha inicial. Ó. E você vai notar agora que para a próxima carreira nós temos 2 meios e um canto. Na próxima nós vamos ter mais meios, os meios é que sempre vão aumentando, os cantos sempre 4. Então, nós vamos começar sempre aqui do cantinho, nós preferimos começar no cantinho. Vamos lá no terceiro ponto alto dessa pétala, pegamos por trás desse ponto e puxamos uma laçadinha ali por dentro daquele ponto da agulha. Então, nós já prendemos ali o nosso fio azul. Agora, nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas e fazer a base, que é a parte do meio, que são as 3 correntinhas, 7 pontos altos duplos pela metade. Pegamos os outros 2 pontos por trás dessa pétala. Ó, fazendo ponto alto duplo pela metade. Próximo ponto alto duplo no ponto baixíssimo, só que quando você troca de cor, a primeira carreira da próxima cor, você pega no ponto baixíssimo lá de baixo, ó, da parte laranja, só que daquela parte bem perto do azul, para ele ficar bem preso e formar bem redondinha a pétala. Ó. Se você pegasse nesse de cima, ó, da última carreira em laranja, ele ia ficar muito aberto. Agora, vamos para a próxima pétala, fazer os outros pontos altos duplos pela metade, para podermos fechar todos juntos. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 laçadinhas, 7 laçadinhas na agulha, precisamos de 8 para fazer a parte do meio. Tendo 8, você pega outra laçadinha, fecha todos os pontos, faz a correntinha para prender, 3 correntinhas para subir e termina essa parte sobre o último ponto alto duplo por baixo daquela correntinha que fica sobre ele. Vai lá atrás, puxa uma laçadinha e fecha com ponto baixíssimo. Novamente, nós vamos fazer outra parte do meio, subindo as 3 correntinhas, fazendo os 7 pontos altos duplos pela metade, pegos por trás dos pontos de base. Ó, aqui nós já estamos lá no ponto baixíssimo. E nós já vamos agora, depois do ponto baixíssimo, para a próxima pétala. Pegar os outros 4 pontos de lá. Sempre fechados pela metade. Estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos na agulha e o último para completar as 8 laçadinhas. Tendo as 8, fechamos com outra laçada todos de uma vez. Fazemos uma correntinha para subir e 3 correntinhas para terminar essa base. Um ponto baixíssimo por baixo da correntinha da carreira anterior. Então, nós fizemos aqui as 2 bases do meio, agora nós chegamos já no canto. No canto, nós precisamos subir as 3 correntes e fazer apenas 4 pontos altos duplos por trás, fechados pela metade. 1, 2,
3, 4. Então, você pode ter dois raciocínios lógicos aqui. 3 correntinhas e 4 pontos altos duplos, fechados pela metade, ou 5 laçadinhas na agulha. Fecha com outra laçadinha todos os pontos, faz a correntinha de segurança e sobe 3 correntes para terminar essa base do canto. Com um ponto baixíssimo, você prende essa base. Ó, vamos puxar a laçadinha aqui para você ver como ficou. Então, você tem aqui os 2 meios e o cantinho. Agora, você vai só repetir. Onde for meio, você vai fazer como você fez nesses 2 meios aqui. As bases do meio com 7 pontos altos duplos. E as bases do canto com 4 pontos altos duplos, fechados pela metade. Depois, você fecha todos juntos. Observe aqui, ó. Vá sempre puxando à medida que você vai fazendo, ó. Porque esses pontos da outra cor, eles têm que ficar bem escondidinho por baixo daquelas correntinhas que vão se formando da parte laranja. Então, contorne agora toda essa parte laranja, fazendo as bases para a próxima carreira. Bem, aqui nós já estamos terminando, então, a última pétala da base da parte em azul. Nós vamos terminar aqui, ó, falta uma laçadinha ainda para terminar. Nós vamos pegar, então, 2 laçadas na agulha e terminar fazendo o último ponto nesse primeiro, onde nós emendamos o fio azul. Com as 5 laçadinhas na agulha, nós pegamos outra laçada, tiramos todos os pontos de uma vez, fazemos uma correntinha para prender e mais 1, 2, 3 para fechar essa base. Ó, naquela última correntinha sobre o último ponto em azul. Fechado agora aqui, ó, você vê como fica a base para a próxima carreira, que é onde nós vamos terminar o ponto em azul. Então, agora nós vamos, a partir desse ponto baixíssimo, já vamos fazer a próxima parte. Agora é só repetição, você faz a base, faz o ponto, faz a base, faz o ponto. Ou seja, fizemos a base, agora nós vamos fazer 6 pontos altos duplos em cada meio e 10 nos cantos. Depois você só vai repetir. Se você quiser aumentar o tamanho da amostra, é só ir você aumentando o número de carreiras. São 2 carreiras de cada cor. Uma carreira é a base e a outra termina o ponto. Uma é a base e a outra termina o ponto. E a cada troca de cor você vê que vai aumentando os meios. Os cantos continuam sempre 4 e os meios vão aumentando. Terminamos aqui, vamos começar então essa próxima para terminar essa amostra. Pegamos 2 laçadinhas na agulha e já vamos direto para a base, lá para aquela correntinha que fica lá no centro, ó, aquela bem lá no centrinho. Fazemos aqui 6 pontos altos duplos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos duplos. Vamos agora, como nós estamos com a mesma cor, nós prendemos nesse ponto baixíssimo que está logo aqui abaixo da carreira anterior. Se nós tivéssemos com outra cor, nós iríamos lá na carreira anterior a essa para prender. Prendemos aqui com ponto baixíssimo. Pegamos a laçadinha, 2 laçadinhas na agulha, vamos para o próximo meio, fazemos direto ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos no ponto baixíssimo da carreira anterior, prendemos por trás com um ponto baixíssimo.
Ó, vai ficando dessa forma. Agora, nós chegamos no cantinho. Então, no cantinho, nós pegamos duas laçadinhas, vamos naquela correntinha de segurança e prendemos, fazendo 10 pontos altos duplos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos no ponto baixíssimo da carreira anterior, por trás, onde tem aquelas duas laçadinhas dele, e prendemos ali com ponto baixíssimo novamente. Ó. Então, agora você vai repetir nos meios 6 pontos altos duplos, nos cantos 10, por toda essa parte em azul. Ele vai ficando dessa forma. Depois que você contornar todo o motivo em azul, terminando a segunda parte do ponto, ele vai ficar dessa forma. Então, o que você vai fazer agora? Você vai arrematar. Depois de fazer os 10 pontos altos duplos, você vai prender aqui com um ponto baixíssimo no ponto baixíssimo da carreira anterior e vai arrematar. Aqui nós já cortamos o fio. Então, nós vamos esconder aqui um pouquinho o ponto, o fio do arremate, perdão, sobre os pontos da base. E depois, para o arremate ficar perfeito, você pega uma agulha de tapeçaria, deixa um fiozinho de arremate um pouquinho maior e esconde por trás dos pontos. Então, a parte de trás do trabalho, ela fica assim. E a parte da frente, ela fica assim. Para você continuar agora, é só você emendar a próxima cor que você quiser, ou continua com só duas cores, e faz a base e depois o ponto, a base e depois o ponto. São duas carreiras para formar o ponto, então você trabalha duas carreiras com a mesma cor. Você pode fazer colorido também, se quiser, aí fica a seu critério, a base de uma cor, o ponto de outra, nós preferimos fazer ele completo. Para aumentar, você vai notar que na próxima carreira você já tem 3 metades e os cantos sempre continuam 4. As metades é que vão aumentando a cada troca de cor. Você pode fazer uma manta para bebê, esse ponto ele fica um ponto muito delicado, ele fica leve. Então, você pode trabalhar com uma lãzinha, fazer uma manta para bebê também. Então, aí vai da sua escolha, mas ele possibilita a execução de várias peças e dá um efeito bem legal, bem diferente. Ó. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz o ponto crochê Baviera.